Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma das nossas conexões da manhã. 7h45, 7h50, você vai me ver por aqui, trazendo conteúdo para você de qualidade, conteúdo sobre nós, sobre os nossos filhos, né? Que a gente ama tanto. E sobre o nosso desenvolvimento como pessoa, como mulher, como esposa, como mãe, certo? Segunda-feira, semana começando, bom dia para todo mundo. Bom dia, Gerlândia, Jeane, quem tá aqui, Fer, Elis, Michele, Tata, Amanda, Camila e todos os outros que vão entrar, Beth, Ruzisca, Aline, todas que vão entrar, todos que vão assistir depois isso aqui pelo YouTube. Seja muito bem-vindo, tá? Compartilhe essa informação. Hoje nós vamos falar sobre irmãos, relação entre irmãos, principalmente as brigas. E quem tem mais de um filho, ou até, às vezes, você não tem mais de um filho, mas o teu filho tem amigos, o teu filho tem primos, né? O teu filho tem os filhos dos seus amigos. E então essa live também vai servir para você, porque de uma forma geral a gente vai falar sobre o conflito das crianças com outras crianças. Então essa live também vai servir para você, independente se você tenha um filho ou se você tenha vários filhos, ok? Então bora lá, vamos começar sem mais delongas? Gente, por que é importante a gente falar sobre isso? Porque nos relacionamentos, né? São nesses momentos que a criança vai aprender a adquirir habilidades importantes de vida a partir do conflito que ela viveu e como ela resolveu esse conflito. E nós, pais, não sabemos ensinar os filhos a resolver os conflitos. Nós é que resolvemos os conflitos por eles. E é por isso que a gente cria um problema na autoestima, na percepção da criança sobre a situação, na forma como ela resolve aquela situação. Porque a gente, ao invés de estimular, de incentivar, de desenvolver essa autonomia nos relacionamentos, a gente interfere, culpando, julgando, rotulando, castigando, resolvendo do nosso jeito a situação, impedindo que a criança adquira essa resiliência, né? Essa autoconfiança, essa autonomia e consiga resolver os problemas dela sozinha. Não só problemas corriqueiros, como também problemas de relacionamento, de diferença, de divergência, de opinião e etc, tá? O que eu tenho pra falar pra vocês hoje, então? Por que existe brigas? Pra quem tá entrando agora, se você é pai de um filho só, mãe de um filho só, essa live serve pra você aprender a lidar com os relacionamentos da sua criança com outras crianças. E se você tem mais de um filho, com certeza você vai entender o que eu tô querendo dizer agora, ok? Primeiro, por que existem as brigas? As brigas existem porque a criança ela tá tentando entender quem é. Eu gosto de usar uma frase assim: quem é ela na fila do pão? Sabe? Quando a gente fica meio perdido, já ouviu essa expressão? Quem é você na fila do pão? A criança ela tá tentando entender quem é ela dentro daquela família, dentro daquele relacionamento, dentro daquela situação. Então as brigas acontecem e elas são importantes. Então a gente precisa desmistificar esse ideal de relacionamento entre irmãos como algo perfeito. Irmãos não brigam, né? E a gente ouve frases assim, né? Irmão não briga, não faz assim que ele é teu irmão. Vocês se amam, vocês não podem discutir. E pessoas que se amam também discutem. Amigos também discutem, né? Não é porque eles são irmãos que eles não podem discutir. Então, irmãos discutem, amigos discutem, pessoas discutem. Por quê? Porque pensam diferente, porque estão negligenciadas em suas próprias necessidades. Nós somos seres humanos, a gente é falho, então a gente às vezes vai frustrar a expectativa do outro, sim. Então é importante a gente ensinar os filhos a lidar com isso. De que forma eles lidam com essas situações diferentes, com os relacionamentos diferentes. Então, primeira coisa, deixar de criar aquela fantasia na nossa cabeça de que a relação entre irmãos deveria ser de paz e amor, de conexão apenas, né? De irmandade, né? De vínculo. Não é só isso. A briga existe porque as crianças estão se entendendo, aprendendo a descobrir o seu próprio valor, no que eu sou bom, no que o meu irmão é bom. Então eu tô tentando entender o meu lugar nessa família. É por isso que eu discuto, é por isso que eu brigo, porque eles brigam por coisas muitas vezes que não faz sentido, né? Eles brigam por uma garrafa d'água, eles brincam por um brinquedo que ninguém queria brincar, de repente todo mundo queria brincar com o mesmo brinquedo. Eles brigam porque um respirou alto, eles brigam porque um mastigou mais alto, eles brigam porque um mordeu um pedacinho maior do doce que ele queria comer. Eles brigam porque eles disputaram uma corrida e
um chegou 1 milímetro na frente do outro. Eles brigam por coisas pequenas, né? E toda essa questão pequena que a gente olha e fala assim, pra que isso, meu Deus do céu? Na verdade, tá definindo identidade. Quem sou eu? Por que eu preciso ganhar? Por que ele sempre ganha? Entende? Então, vou dar um exemplo aqui pra vocês, né? Eu tenho 2 de temperamento forte, os 2 têm temperamento forte. Né? Tem gente que acha que os meus filhos, eles são tudo tranquilo, paz e amor. Não, eles são crianças super elétricas, crianças comunicativas, crianças que adoram brincar, correr, crianças que querem liderar. Só que cada um dentro da sua intensidade, da sua frequência, tá? Então, o Pedro mais velho, de 8 anos, por exemplo, ele é líder, né? Ele gosta de liderar, ele gosta de comandar, ele é criativo, ele fala bastante, ele é ousado, ele é amigável, todo mundo gosta dele, ele se destaca geralmente. Onde ele tá, ele se destaca. Se ele tá numa roda de amigos, normalmente rapidinho as crianças gostam dele, se ele tá na escola, as crianças gostam dele, se ele tá no clube, as crianças gostam dele, ele se destaca com facilidade. O Davi, ele já de 4 anos, ele já é mais observador, porém ele tem aprendido a se soltar, a se comunicar, a fazer o que ele quer. No entanto, ele não é influenciador. Ele não tem a necessidade de influenciar as pessoas. Ele tenta fazer do jeito dele, ele tenta convencer as crianças, ele tenta se colocar diante daquela situação do grupo de crianças, do grupo de pessoas. Mas se ele vê que tem alguém meio resistente, se ele vê que ele dá um passinho atrás. E ele segue a vida dele sozinho. Porque ele não tem a necessidade de todo mundo com ele. Ele fica muito bem sozinho, obrigado. Já o Pedro Arruda, né, que é o mais velho, ele já não. Ele já quer que as pessoas estejam em volta dele. Ele tem a necessidade de ter relacionamento com outras pessoas. São perfis, personalidades completamente diferentes. E por que eles brigam em casa? Porque às vezes, se a gente não toma cuidado, o Pedro sobressai demais em relação ao Davi, pela idade e pelo temperamento. Então, o Davi, eu sei, né, enquanto profissional, que ele está tentando achar o lugar dele no mundo. O que ele gosta, as preferências dele, o ritmo que ele tem, ele está tentando entender o dele, porque ele tem como base o irmão. Então, o irmão se destaca, o irmão fala rápido, o irmão entra na conversa, o irmão ganha a atenção. E ele tá começando a perceber que ele não, que ele fica mais na dele, que ele precisa também, ele acha, né, na cabecinha dele, que ele precisa ser igual o Pedro em algumas situações para conseguir a nossa atenção, para conseguir ser visto, valorizado. E nessa tentativa de tentar ser como o irmão, ele se frustra, porque ele não é, né? Ele tem a identidade dele, ele tem a personalidade dele, o ritmo dele, a intensidade dele. E pela imaturidade cerebral, ele acredita que tentar ser como o irmão, ter comportamentos parecidos, gostar das mesmas coisas, pode ser que ele tenha mais valor. Então, por exemplo, ele gosta muito de carrinho e o Pedro gosta muito de bola. Só que ele tenta gostar de bola, né? E nessa tentativa de gostar de bola, ele vê que ele não é tão bom assim, porque ele é muito ágil com os carrinhos, ele é muito ágil com quebra-cabeça, ele é muito ágil com blocos de montar. Enquanto o Pedro, ele é ágil nas brincadeiras de movimento. Ele vê que ele não consegue, na expectativa que ele tem em relação ao irmão, ele se frustra. E quando ele se frustra, ele fica bravo. E quando ele fica bravo, ele quer estragar a brincadeira. Porque uma criança que se comporta mal é uma criança desencorajada. Nós vamos ver isso mais a fundo no dia 4 de dezembro, que é o workshop que eu vou dar para vocês aqui em Londrina, presencialmente. Eu vou falar entre o autoritarismo e a permissividade, que é o caminho do meio. Então, eu vou falar mais detalhadamente sobre isso, ok? Mas daí ele acaba estragando a brincadeira porque ele está desencorajado. Então, se a bola, ele pega a bola na mão, ele não quer chutar mais, e aí as outras crianças, ou se ele tá brincando somente com o irmão, começam a ficar nervosas. E aí o que acontece? Briga, né? Daí o Pedro vem e puxa a bola da mão dele com força, e aí ele chora e eles começam a brigar. Por quê? Tudo na intenção de se sentir importante, de se sentir valorizado. O que o Davi tem que entender? Que ele pode sim jogar futebol se ele quiser, mas talvez ele nunca vai ter a velocidade, o ritmo que o irmão dele tem. Talvez não é essa a habilidade dele. E começar a investir nas habilidades que ele tem.
E nós, enquanto pais, ao invés de chegar lá e falar, não faz isso com seu irmão, mas você também tirou a bola do jogo, não pode fazer isso. Que coisa feia, né? Ao invés de dizer, ele é pequeno, deixa ele proteger o mais novo, ou então, né, que a gente normalmente protege o mais novo, ou brigar com o mais novo, realmente quando a gente vê que ele fez algo de errado, a gente precisa instruir os filhos, mostrar para o Davi. Então, eu tenho contado uma história para o Davi que talvez sirva para você, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês agora. Eu tenho contado uma história para o meu Davi da seguinte forma. Eu falei assim pra ele indo pra escola, porque crianças elas aprendem muito pela metáfora, né? Então quanto mais histórias, quanto mais metáfora, mais entendimento do que se a gente só ficar no blá 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 blá. E eu falei assim pra Davi, olha filho, as árvores, tá vendo as árvores? Enquanto eu tava dirigindo. Tô vendo, mãe. Eu falei, olha só quantas árvores tem na rua, várias árvores, e todas são árvores. Aquela é uma árvore, aquela outra árvore, e fui, né, naquela parte lúdica, criando, só falando de árvore. De repente eu peguei e falei pra ele assim, você reparou que todas as árvores, elas são árvores, mas elas são diferentes? Aí ele ficou olhando, eu falei, olha só, aquela é mais alta, aquela tem um tronco mais largo, aquela é mais escura, aquela outra é menorzinha, mais baixinha, aquela tem mais galhos, aquela tem mais flores, aquela é mais seca. E a gente foi trabalhando as diferenças. E eu comecei a falar pra ele, olha, Deus fez todas as árvores, porque elas são importantes, né, para fotossíntese. Expliquei em outras palavras o que é isso, né? Mas mostrei para ele a importância disso para o oxigênio, para nossa respiração, para a natureza. E falei para ele, então todas são importantes, todas têm o seu valor. Então Deus fez todas as árvores, mas ele é tão criativo, filho. Ele é tão criativo que ele fez uma diferente da outra. E assim como ele fez as árvores uma diferente da outra e todas são importantes, ele fez a gente. Nós todos somos pessoas, os adultos, as crianças, e todos somos importantes, mas todos somos diferentes. Nós somos únicos. Você é único, a mamãe é única, o irmão é único, o papai é único. Eu tenho meu valor, você tem o seu irmão tem o dele, seu pai tem o dele. Mas isso não tira a minha importância no mundo e na nossa família, não tira a sua. E fui desenvolvendo a comunicação em relação a isso, para que ele perceba que as diferenças entre as pessoas não torna ninguém menos valioso que o outro, só torna diferente, porém todos são importantes. E aí eu trouxe essa metáfora e puxei o gancho para ele. Eu falei, por exemplo, você é uma criança assim como seu irmão. Só que você já reparou que você é muito bom no jogo de memória, no quebra-cabeça, nos tabuleiros, você é muito esperto, filho. Você só tem 4 anos, você já monta um cubo mágico, você só tem 4 anos, você já joga dama, tá aprendendo a jogar xadrez com 4 anos. Agora o seu irmão, ele também sabe fazer todas essas coisas, porém ele é muito melhor no futebol, na corrida, no parkour. Entende? E eu falei, você também sabe correr, jogar bola, fazer parkour, porém você é muito melhor nessas outras coisas. E comecei a mostrar isso pra ele. E ele foi olhando para aquilo, indo pra escola. E encerramos o assunto, ele foi pra escola. Quando ele voltou, naquele dia ele tava mais calmo. Naquele dia ele não ficou brigando com o irmão. Ele cedeu, ele foi pros jogos, ele foi pros batatinhas. Eu tenho uns mini batatinhas, que é cabeça de batata, que monta e desmonta. Ele tem vários pequenininhos, onde ele fica encaixando, montando um, montando o outro. Ele gosta de brincadeiras de concentração. Ele é bom nisso. Ele também gosta de correr, de pular, mas ele é bom, muito bom nisso aqui. As outras coisas ele faz porque ele gosta, mas tem coisas que ele é muito bom e tem coisas que ele é muito bom porque gosta muito. E eu percebi que ele entendeu a diferença, porque naquele dia ele não quis fazer coisas que o irmão queria, ele quis fazer coisas que ele queria. Porém, no outro dia, as coisas começaram de novo. Por quê? Porque a criança aprende por repetição. Então ele acho que talvez ficou confuso com algumas coisas, viu algumas coisas do irmão, porque o irmão se sobressai mesmo, né? A personalidade dele é assim. E aí eu tenho que ir contando, isso tem melhorado.
O entendimento dele para com o mundo, o entendimento dele para com o Pedro, o entendimento dele para com ele mesmo. Mas eu tenho que entender que existe uma imaturidade muito grande ainda para uma criança de 4 anos. Então eu tenho que insistir nas metáforas, aprender diante dos desafios. Então quando eles brigam, o que eu tenho para ensinar com isso? Muita paciência, mas eu preciso direcionar essa criança. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Tá fazendo sentido? Ao invés de diante de uma briga, você já ir lá, né, e rotular, você é o culpado e você é o inocente. Você tá de castigo e você pode brincar. Você errou e você acertou. Ao invés de eu ser a juíza dessa relação, eu preciso mediar essa relação. Nós pais temos que mediar, porque as crianças elas brigam por pertencimento, elas brigam por valorização. Se eu, enquanto juíza, chego lá com as minhas lentes, a forma como eu enxerguei a discussão e falo, você é inocente, você é culpado, eu acabo protegendo o inocente, deixando nele um ar de, viu, eu falei e ela gosta mais de mim, e eu acabo ferindo o culpado, deixando um ar de, é só ele, é tudo ele, ela só gosta dele. E isso provoca raiva, rebeldia ou, dependendo da personalidade, apatia, introspecção, perda de autoestima. Entenderam o que eu tô dizendo? Agora, quando eu chego lá, diante daquela situação e pergunto o que está acontecendo, como vocês vão resolver isso, como você se sentiu com o que ele fez, né? Você disse pra ele o que você sentiu, quando eu ajo. Aqui em casa, às vezes, por exemplo, um dia eles estavam brincando, a gente tem vários exemplos, né? Tenho 2 filhos, então eu sei bem o que é briga entre irmãos. Eles estavam um dia discutindo sobre uma Beyblade, eu fazendo almoço. E eles estavam brincando lá com um brinquedo e eles começaram a brigar e aí o Davi começou a gritar. Por quê? Como ele tenta na conversa, no diálogo, às vezes na força e ele não consegue, porque o irmão ganha dele em relação a isso, ele usou o grito. Assim como a gente. Olha só, tem gente que fala assim pra mim, eu não sei por que eu grito, minha mãe nunca gritou. Porque de uma certa forma você não aprendeu como resolver os seus problemas e você aprendeu que gritar, porque é um instinto nosso, lutar, correr, fugir, faz parte da nossa vida cerebral. É assim que a gente... E você entendeu e mandou uma informação para o teu cérebro que gritar te dá o que você precisa. E aí você começa a gritar para paralisar a situação, para interromper aquele comportamento. Mas você não educa, você não ensina, você não desenvolve nada na criança. É por isso que ela continua a fazer o que ela faz e você vai continuar gritando e vira aquele ciclo tóxico. Mais fechado esse parênteses, vou voltar lá para a situação. Assim como a gente faz isso, a criança também faz. Então o Davi aprendeu que falando ele não resolve, que mostrando, conversando com o irmão ele não resolve, que tentando pegar, né, o brinquedo na força ele não resolve, porque ele não consegue, ele acabou gritando. E diante de um grito ele paralisa. Continua gritando por falta de força para resolver aquele problema. Então, quando isso acontece, normalmente eu abaixo da altura dele, eu falo para ele, olha, eu sei que você não conseguiu resolver conversando, que você tentou pegar do seu irmão e você não conseguiu, você usou o grito para isso. E eu falo para ele, eu entendo, filho. Mas existem outras alternativas. Me chama, tenta falar direito com o seu irmão. Daí eu vou no Pedro também, converso com o Pedro, escuto o seu irmão. E aí eu vou no diálogo com eles, conversando. Mas naquele dia principal, eles disputaram um brinquedo e o Davi começou a gritar. E eu tava ali fazendo almoço, escutei o grito, já a gente paralisa na hora. A criança quando grita faz a gente paralisar. E a gente paralisa a criança quando a gente grita também. E eu paralisei na hora, mas eu rapidamente já pensei, eu não vou interferir. Porque não tava tendo agressão física, né? Eles só estavam gritando e o Pedro rindo e é briga de irmão. Quem tem filhos aí sabe como é que é, né? Quando um fica nervoso. E aí quando eu vi foi cabelo, foi mão no cabelo, aí foi empurrão e virou aquele caos todo e eu lá buscando
na plenitude divina, né, tentando falar, não, eles vão resolver a situação, eu não posso interferir o tempo todo, eles precisam aprender a se resolver, eu tô olhando, tem um limite, não ultrapassou esse limite, até que eu vi que eles não iam conseguir nada ali, porque eles estavam partindo para agressividade, ao invés da solução por conflito. O que eu fiz? Eu respirei fundo, né, pra eu ter calma, então a gente tem que se centrar, senão a gente vai lá e briga. Respirei fundo, entrei no meio da discussão e falei, na minha mão. E eles, mãe, eu falei, na minha mão o brinquedo. Aí eles colocaram o brinquedo na minha mão, eu virei as costas, saí e guardei o brinquedo em cima do armário. E olhei, eles ficaram olhando pra mim, mudo, eu falei assim, ó, assim que vocês decidirem voltar a brincar, vocês podem pegar o brinquedo novamente. Mas mãe, assim que vocês decidirem voltar a brincar, vocês podem pegar o brinquedo novamente. Peguei um pela mão, o outro pela mão, levei pro quarto, certo? E falei pra ele, ó, você fica aqui, você fica aqui. Respirem, pensem e resolvam. Quando vocês resolverem, vocês me avisam. E voltei pra cozinha pra fazer o meu almoço. E eles ficaram lá, e eu escutando eles no quarto. Eles estavam cada um no quarto, ficaram uns 2 minutos separados, de repente eles se juntaram, certo? E aí, quando eu vi, um tava conversando com o outro. Irmão, não sei o que lá, irmão, não sei o que lá. Mas você não deixou brincar. Ah, mas você também nunca divide. E aí, que a conclusão, um expôs pro outro que tinha sentido naquele momento. E o Pedro sugeriu para ele o seguinte, vamos dividir? Cada um brinca um pouco, você joga uma vez e aí a outra rodada sou eu. E o Davi falou, tá bom. E aí eles saíram, né, dando risada do quarto. E eles vieram, mãe, a gente já pensou numa solução, posso pegar o brinquedo? Falei, pode. Aí pegaram o brinquedo e foram brincar. E aí, quando eles estavam brincando, eu fui lá, agachei da altura deles e falei assim, olha aqui pra mim. Não tá sendo legal poder dividir isso? Tá. Não tá sendo legal brincar com você com ele e ele com você? Tá. Vocês encontraram uma solução saudável para isso. Aquela hora que vocês estavam se batendo, puxando o cabelo, gritando, era uma solução que estava trazendo a mesma coisa que está trazendo agora? Eles ficaram olhando, né? Acho que foi uma pergunta meio difícil. E eu falei, estava feliz? Vocês estavam felizes? Estava gostoso discutir pelo brinquedo do jeito que vocês estavam discutindo? Eu falei, então não é muito melhor partir para essa decisão que vocês tiveram agora do que para a anterior? Falei, ótimo. Por quê? Nós precisamos reforçar positivamente os comportamentos. O tempo todo? Não, mas com flexibilidade a gente tem que usar esse recurso na maior parte do tempo. O que eu tô querendo ensinar aqui para vocês? Entenderam isso, gente? Faz sentido? E não só na relação entre irmãos, mas isso acontece com os amigos, com os primos, com os parentes. A gente precisa aprender a usar essas estratégias para que as crianças se resolvam sozinhas. E eu sou a mediadora daquilo. Em alguns momentos eu não só ajo retirando o brinquedo, em alguns momentos eu agacho, eu falo, fala para ele o que você sentiu, e você fala o que você sentiu, como é que vocês vão resolver essa situação, de que forma vocês vão buscar uma solução legal para isso, e eu vou fazendo perguntas para que eles mesmos possam se resolver. Se diante das perguntas as respostas não vierem e eles não souberem, eu posso dar sugestões. Eu sugiro que vocês façam isso, eu sugiro que vocês façam aquilo e dou 2, 3 alternativas para que eles decidam. Porque quando eles aprendem a buscar a solução, eu me torno cada vez menos necessária no conflito. Se eu me torno menos necessária, eu não preciso intervir todo o tempo. Eles vão brigar muito, mas diante dessa briga, eles vão saber se resolver. Como resolver? Nem todas as vezes você vai precisar interferir. Vão ter dias de caos? Vão, gente. Assim como a gente acorda de pé esquerdo, eles também acordam, né? Assim como a gente não sabe como resolver alguns problemas, porque a gente não tá afim naquele dia, eles também. Mas isso vai ser sempre um equilíbrio e não uma intensidade. Todo dia a mesma briga, a mesma discussão. Porque quando eu ajo como juiz, eu provoco cada vez mais esse distanciamento. Porque a criança interpreta que ele gosta mais de um do que do outro, que o pai gosta mais de um do que do outro, que a mãe gosta mais de um do que do outro. E isso desconecta a relação entre irmãos, desconecta a relação entre primos, desconecta a relação entre amigos. Entenderam? O papel de vocês enquanto pais, resumidamente, é o quê? Vocês precisam, primeiro,
olhar para a cena e entender que brigas faz parte do desenvolvimento e eles estão aprendendo a conquistar o seu valor. E segundo, a não ser juiz da relação, mas mediar a relação. Assim vocês vão conseguir um equilíbrio muito melhor entre as crianças, tá bom? É isso que eu queria passar para vocês. Já tá dando aí meia hora de live. Fiquem com Deus, uma ótima segunda-feira. Hoje eu não consegui responder as perguntas de vocês, mas espero que tenha sido importante essa live para o aprendizado de vocês aí no relacionamento entre as crianças, tá bom? Não esqueçam que dia 4 de dezembro tem um workshop presencial em Londrina. Se você é de Londrina, você tem que participar. Eu garanto para você que vai ser um divisor de águas na sua forma de olhar a infância, tá? E o link de inscrição tá na bio. Um beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã, 7h45. Fui!